Eu queria falar então hoje com você sobre perdão. Perdão é um assunto que é meio senso comum hoje, né? Todo mundo com quem você falar, seja da área médica, da área psicológica, ou os religiosos, os pastores, todo mundo vai falar a mesma coisa, que o perdão é uma ferramenta importante para a sua vida emocional. Para você viver bem, você precisa ter uma vida livre de qualquer tipo de quebra de relacionamentos, né? A falta de perdão, eu vi um cardiologista comentando, falando o seguinte, que a falta de perdão eleva os nossos níveis de adrenalina e de cortisol. E isso faz com que você aumente a sua pressão arterial, você vai diminuir a sua imunidade, ou seja, você vai ficar muito mais suscetível a enfermidades. Então, quando a gente não perdoa alguém, o nosso corpo sofre, as nossas emoções sofrem. Agora, eu acho e tenho a impressão de que não há dúvidas, pelo menos para nós aqui, que perdão é alguma coisa que nós devemos praticar, né? A gente sabe na palavra de Deus que nós devemos perdoar, né? Talvez não exista nenhum tipo de dúvida com relação a isso. E eu queria ler alguns textos com você para a gente enfatizar isso. Efésios 4, versículo 32 diz assim: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. Ou então Colossenses 3,13, que diz: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim perdoai-vos também. Lucas 6, versículo 37 diz: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Perdoais e sereis perdoados. Ou então Mateus, capítulo 18, verso 21 a 22, diz assim: então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então, perdoar é uma coisa que está claro na Bíblia que a gente deve fazer. Agora, por que é tão difícil para a gente? Por que isso é uma questão tão delicada para nós, né? Jesus falou lá em Lucas capítulo 17, dos versos 3 a 6, assim: acautelai-vos. Acautelai-vos é o seguinte: toma cuidado, presta atenção. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier contigo dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Então os seus discípulos disseram: Senhor, aumenta-nos a fé. Jesus, então, fala assim: presta atenção com uma coisa, vocês têm que perdoar as pessoas. Se alguém te pecar contra você 7 vezes no mesmo dia, e às 7 vezes ele vier e se arrepender, você deve perdoar essa pessoa. Aí os seus discípulos falam assim: Senhor, aumenta a minha fé, porque isso aí é complicado de fazer, né? As pessoas sabiam, e Jesus falou assim, e respondeu para eles então: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira: arranca-te daqui, transplanta-te ao mar, e ela te obedecerá. Ou seja, perdoar envolve a nossa fé em obedecer ao Senhor. Mas para isso a gente não precisa de muita fé. Basta um grãozinho de mostarda. E a mostarda é a menor dos grãos. É o grão menorzinho que vai gerar uma árvore gigante. Então, o que a gente precisa é uma pequena fé, né? Agora, a gente sabe que perdoar é difícil. Então eu queria fazer uma pergunta para você, uma pergunta retórica. Você não precisa me responder, mas eu queria que você ficasse pensando. Existe alguém ou alguma coisa que você não consegue perdoar? Pensa aí, tem alguém que te magoou e que você não consegue perdoar? E por quê? Por que você não consegue perdoar? O perdão, para a gente saber o que é a respeito de perdoar, a gente precisa entender o que é o perdão. Perdão, basicamente, é você deixar de cobrar uma dívida. É não exigir que alguma pessoa te pague aquilo que te é devido. Se alguém te deve alguma coisa, você abre mão de pedir de volta essa dívida. Se alguém te feriu, se alguém te machucou, fez algum mal para você, você abre mão de cobrar o reparo daquela coisa. Por exemplo, imagina que alguém bateu no seu carro. A pessoa é culpada pelo acidente. Perdoar significa que você não vai cobrar daquela pessoa o conserto do seu carro. Você perdoou o fato dela ter estragado o seu carro. Agora, o fato de você perdoar alguém de pagar o seu carro não vai imediatamente consertar o seu carro, não é verdade?
Alguém vai ter que consertar o carro. O preço do conserto vai ter que ser pago por alguém. E, nesse caso, você assume o preço do conserto. Perdoar, então, por que perdoar é tão difícil? Porque exige que eu pague por alguma coisa que eu não fiz. Perdoar significa que eu não vou cobrar da pessoa aquilo que me é devido. Eu vou abrir mão de cobrar dessa pessoa aquilo que ela fez contra mim. Eu vou assumir o prejuízo. Por isso que perdoar é tão difícil. Por que perdoar é difícil? Porque a gente não se conforma com a injustiça que foi feita. Mesmo que a pessoa talvez não tenha tido a intenção, você vai ter que assumir o custo daquilo. Então, quando eu me lembro daquilo que foi feito contra mim, vem aquela ira, aquela coisa de, não, alguém vai ter que pagar. Alguém vai ter que resolver esse problema para mim. Então, perdoar significa você não cobrar aquilo que te é devido. Você não agir com a pessoa como se ela devesse para você. E aí eu me lembro do Salmo 103, versículo 8 a 13, que diz o seguinte: o Senhor é misericordioso e compassivo, muito longânimo e muito benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, ou seja, ele nos perdoa. Nem nos retribui consoante as nossas iniquidades, ou seja, ele não nos dá o prêmio, a paga pelo que a gente fez de mal para o Senhor. E ele continua dizendo: pois assim como o céu está acima da terra, assim grande é a sua misericórdia para os que o temem. Assim como o Oriente se afasta do Ocidente, imagina, o Ocidente se afasta do Oriente, assim ele afasta de nós os nossos pecados. E toda vez que eu vejo essa imagem, penso nesse texto, e fico tentando imaginar o Ocidente se afastando do Oriente, e assim ele afasta de nós os nossos pecados, não tem como não me lembrar da cruz de Jesus. A cruz de Jesus é o lugar onde o preço do meu pecado e do seu pecado foi pago. Então, quando eu olho para essa imagem, eu entendo o que o Senhor está falando a respeito do pecado. Está falando a respeito do perdão. Como eu falei, toda vez que alguma coisa é feita contra mim, algum custo vai ter. Toda vez que alguém é ofendido, existe um custo para que o relacionamento seja restaurado. E quando a gente olha para Deus, Ele decide pagar o custo da nossa separação. Ele decidiu morrer na cruz. Ele sofreu. Existe sempre um sofrimento para que a gente possa perdoar. Mas o Senhor não nos pede nada que Ele não tenha feito antes. Não é verdade? Ele é o nosso maior exemplo de perdoar. Jesus usa a figura ou a imagem de uma dívida para explicar o que é perdão. Ele fala na parábola do credor incompassivo. Essa parábola ele fala o seguinte: existe um rei que foi acertar a conta com seus súditos, ele faz a conta de alguma pessoa e fala assim: você me deve 10 mil talentos. 10 mil talentos, quando Jesus contou essa parábola, essa frase 10 mil talentos era um número tão astronômico, era como se eu chegasse para o Elton aqui e falasse assim: Elton, você me deve 10 bilhões de reais. É um número absurdo, impagável. E Jesus usou essa figura. 10 mil talentos era muito, 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 muito dinheiro. Para você ter uma ideia, um talento de ouro pesava mais ou menos 93 quilos. Imagina, 93 quilos de ouro. Quanto vale isso? Tem ideia? Não dá para a gente imaginar. Agora, imagina 10 mil vezes 93 quilos. Esse é o valor que aquele súdito devia para o seu rei. E ele fala assim: espera que eu vou pagar. Porque o rei falou assim: para você me pagar, o preço dessa dívida vai ser você ser vendido, a sua família toda ser vendida, para pagar essa dívida que você me deve. E aí o súdito fala assim: não, eu vou pagar, pode deixar, eu vou trabalhar, vou pagar. O rei se compadece, porque ele fala assim: tem misericórdia de mim, não faz isso, eu vou te pagar. E aí o rei fala assim: tá bom, eu vou ter misericórdia de você e vou perdoar a sua dívida. Quando ele sai da presença do rei, ele encontra uma pessoa que devia para ele alguma coisa em torno de, se fosse dinheiro de hoje, 3 mil reais. 100 denários. Cada denário é o dia de trabalho, um dia de trabalho. Tá? Então, imagina que você ganha um salário mínimo por mês, são 30 dias, então 100 denários são 3 meses de trabalho. E essa pessoa
não tem como pagar para aquele primeiro servo que havia sido perdoado. Ele fala assim, eu não tenho como te pagar, por favor, me espere que eu vou te pagar. E esse servo que foi perdoado falou assim, não, você vai ter que me pagar. E se você não me pagar, eu vou te jogar na cadeia. E quando ele é jogado na cadeia, o rei fica sabendo do que aconteceu. E por causa disso, ele chama aquele servo que ele havia perdoado e fala assim, por que você não fez a mesma coisa? Eu, então, vou colocar você na cadeia. Jesus usa a metáfora do dinheiro para mostrar o quanto uma dívida influencia a nossa vida. E o quanto nós devemos perdoar. É claro que nessa parábola, Jesus está colocando Deus como aquele rei que perdoou alguma coisa, aquela dívida impagável daquele súdito. Isso para mostrar que nós temos para com Deus uma dívida do mesmo tamanho. E essa é a primeira coisa que a gente precisa se lembrar quando a gente se depara com uma situação em que a gente precisa perdoar alguém. A gente precisa se lembrar que primeiro nós fomos perdoados. Agora, o perdão não é um fim em si mesmo. O perdão é simplesmente um meio. Como assim? O objetivo final do perdão é promover a reconciliação entre duas partes. É para que duas pessoas que foram afastadas por causa de algum tipo de ruptura, alguém fez alguma coisa para outra pessoa e por causa disso eles se separaram. O perdão é o instrumento pelo qual esse relacionamento vai ser consertado. Então, o perdão sem a busca da reconciliação é vazio. Ele não traz tantos benefícios. O perdão é simplesmente um meio para que as pessoas se reconciliem. E por que isso é importante? Porque a gente vai ver aqui que o que o Senhor espera de nós é que nós tomemos a iniciativa não só do perdão, mas de procurar a reconciliação. Esse é o objetivo. Deus estava em Jesus reconciliando consigo mesmo o mundo. De novo, Jesus foi o exemplo de reconciliação. Lá em 2 Coríntios 5, 18 a 20 diz assim, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, e não imputando aos homens as suas transgressões, ou seja, os seus pecados. Ele estava perdoando os seus pecados para que ele pudesse reconciliar o homem consigo mesmo. E nos confiou a palavra de reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. O que esse texto está falando? Que Deus estava reconciliando consigo mesmo toda a humanidade através de Jesus, e que ele, Jesus, nos deu o mesmo ministério. Nós somos embaixadores de Cristo. Nós recebemos a palavra de reconciliação. Reconciliar é uma palavra que faz parte da vida cristã. Nós fomos chamados para a reconciliação porque nós fomos reconciliados. Por isso não existe desculpa da nossa parte para reter o perdão para qualquer pessoa. Nós fomos chamados para trazer a reconciliação. Perdoar é diferente de reconciliar. Você pode perdoar, mas se a outra pessoa não desejar a reconciliação, você não tem o que fazer. Perdoar é uma coisa que depende só de quem foi ofendido. A iniciativa do perdão está na pessoa que foi ofendida. Já a reconciliação depende das duas pessoas, para que elas possam, de fato, ter contato novamente. Agora, por que a gente tem tanta dificuldade em perdoar? Primeiro, porque a gente não reconhece o tamanho da nossa dívida. A gente sempre acha que a gente não faria do mesmo jeito. A gente sempre vai falar assim, não, eu jamais faria. Você viu o que fizeram comigo? Eu jamais ia fazer isso com aquela pessoa. A gente sempre se coloca numa postura superior. A gente sempre se coloca como aquela pessoa que está sempre certinha. A gente fala assim, não, eu não faço esse tipo de coisa. Eu não mato, eu não roubo, eu não usurpo nada de ninguém. Se eu estiver devendo alguma coisa para alguém, eu vou lá e pago. Mas a gente não se lembra daquilo que a gente fez contra o Senhor. E que o Senhor tomou a iniciativa de nos perdoar. Então, a nossa arrogância, muitas vezes, nos impede de tomar a iniciativa de perdoar. Então, a maior dificuldade que a gente tem é a nossa arrogância, a gente achar que a gente é muito bom. A gente achar que o outro é que deve vir até a gente para nos perdoar. Uma outra coisa que nos impede de perdoar é a nossa sensação de justiça. Né? Você fala assim, não é justo. Afinal de contas, o cara bateu no meu carro, eu vou ter que pagar? Não é justo, não está certo isso.
O cara vai ter que pagar até o último centavo. Não é isso que a gente pensa? Quando alguém magoa a gente, fala assim, não vai ficar desse jeito. O cara me humilhou e agora vai ficar desse jeito? Vai virar as costas e vai embora? Não, ele vai ter que vir aqui se humilhar diante de mim, senão não vou perdoar. Só perdoo se ele vier aqui se ajoelhar. Muitas vezes a gente não fala, mas é o que a gente pensa. É o que a gente sente. Não é verdade? Ou então, a gente não pensa esse tipo de coisa, a gente fica torcendo para aquela pessoa se dar mal. A gente fica assim, não, o cara me passou para trás, também um dia alguém vai pegar ele. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando assim, não, o mundo não dá voltas, o mundo capota. Cuidado, o mundo não dá voltas, o mundo capota. Você fez isso comigo, um dia você vai ver o que vai acontecer. Você bateu na porta do meu carro, um dia você vai bater de frente com um caminhão. Aí você vai ver o que é bom para tosse. Então, muitas vezes a gente fica querendo a vingança daquilo que aconteceu contra a gente. E o que a Bíblia nos ensina com relação à vingança? Diz assim, Romanos 12, 19 diz assim, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. E aqui ele está falando da ira de Deus. Porque está escrito, a mim pertence a vingança, diz o Senhor. Eu que retribuirei, diz o Senhor. Por que a vingança é de Deus? Porque Deus sabe como fazer justiça. Deus não é injusto. Quando eu tento reparar alguma coisa, eu vou fazer justiça a partir da minha perspectiva. Eu não conheço todas as coisas, eu não conheço as motivações. Não que isso anule aquilo que foi feito contra mim, mas existem pesos e pesos, não é verdade? O que levou uma pessoa a agir de maneira ruim para comigo pode ser explicado de várias maneiras. Talvez alguém tenha sido realmente mal, né, maligno em fazer alguma coisa contra mim, mas talvez não tenha sido a intenção daquela pessoa. Mas eu, como humano, não tenho como medir esse tipo de coisa. Não tenho como saber o que está no coração das pessoas. O que levou aquela pessoa a agir contra mim? Mas Deus tem. Por isso, eu tenho que ter a convicção de que Deus vai fazer a justiça. E que Deus, que é aquele que sabe todas as coisas, conhece o coração das pessoas, sabe as motivações, Ele é capaz de fazer justiça. E muitas vezes a gente não tem paciência de esperar o tempo de Deus. A gente fala assim, já passou 2 semanas e não aconteceu nada com aquele cara? Poxa vida, estou eu aqui sofrendo e Deus vai fazer nada? A gente não tem como medir isso. A justiça de Deus se dá no tempo de Deus, da maneira como Deus achar que tem que fazer. E eu, como filho de Deus, tenho que crer que Deus é poderoso para fazer isso. Eu não tenho que ficar preocupado com aquilo que Deus vai fazer, como Deus vai fazer. Deus é Deus, Ele faz do jeito que Ele quiser. E outra coisa, eu tenho que agir com misericórdia para aquela pessoa que me feriu. Eu não tenho que ficar torcendo para ela se dar mal. Eu tenho que pensar que ela é uma pessoa que pecou, assim como eu peco. Ela escorregou, ela cometeu um erro. Pode ter me ferido bastante, mas quantas vezes eu não feri as pessoas? Eu devo esperar que Deus haja com ela da mesma maneira como eu quero que Deus haja comigo. Não ficar torcendo para que ela se dê mal, para que um dia ela encontre um caminho diferente. Mas para que Deus possa consertar o comportamento daquela pessoa, de maneira que ela seja transformada e viva de acordo com a vontade do Senhor. Não tem como a gente se satisfazer com a justiça se a gente não crê na justiça de Deus, que vai acontecer em algum momento. Isso tem que me bastar. Na parábola do juiz iníquo, que é quando uma mulher, uma viúva, vai para o juiz e fica pedindo para ele resolver a sua causa, e Jesus fala assim, Deus não é como o juiz, Ele vai responder a sua questão. E ele termina dizendo assim no versículo 7 de Lucas 18, diz assim, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Esse juiz, de tanto aquela mulher ficar batendo na porta dele, ele fala assim, não, eu vou atender essa mulher, porque eu não aguento mais ela ficar me atormentando aqui. E Jesus fala, será que você não sabe que um juiz que é mau atende o pedido da mulher? O Deus que é bom não vai atender aquilo que você está pedindo? Não vai fazer justiça? Eu tenho que crer na justiça de Deus. Ele vai fazer a justiça. Qual é o meu papel? Perdoar. E crer que Deus vai fazer aquilo que precisa ser feito com aquela pessoa. Gente, a gente não tem desculpa para não perdoar. Muitas vezes você vai estar no papel daquele que ofendeu.
Outras vezes você vai estar no papel daquele que é ofendido. Mas isso não nos impede da gente tomar a iniciativa para a restauração. Como eu falei, o perdão é uma ferramenta para que a gente possa se reconciliar. O propósito de Deus para nós é que a gente viva em unidade, em comunhão com as pessoas. E para isso tem que haver o perdão. Mas eu tenho que tomar a iniciativa. A palavra de Deus diz lá, quando nós somos aqueles que ofendem, né? Diz lá em Mateus 5, versículos 23 e 24, diz assim: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra você, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Ou seja, você está aqui na igreja, está louvando a Deus, levantou a mão, leva a seu dízimo, a sua oferta lá, e aí na hora você fala assim, putz, tem um cara que está bravo comigo. Eu acho que eu ofendi essa pessoa. Eu acho que eu pequei contra essa pessoa. Talvez você nem entenda muito bem o que aconteceu, mas aquela pessoa tem alguma coisa contra você. Muitas vezes, no natural, o que a gente fala assim? Ah, ele tem alguma coisa comigo, ele que venha falar comigo. Não tem nada a ver com isso, o problema é dele. Ele que está mal comigo. Não é assim que a gente faz? A gente terceiriza a culpa. A gente fala assim, não, ele que está bravo, ele que venha falar comigo. Eu não fiz nada. Eu estou bem. Se eu fiz também, não estou nem sabendo. Mas o que Jesus está ensinando? Se você lembrar que tem alguém que está bravo com você, que está triste com você, que você talvez tenha magoado alguém, você tenha pecado contra alguém, o que Jesus fala? Larga a tua oferta aqui no altar. Vai, conserta com ele. Veja o que aconteceu e traga reconciliação. E depois disso, você vem e faz a tua oferta. Por que a gente tem que perdoar, gente? Porque a falta de perdão atrapalha o nosso relacionamento com Deus. Não dá para a gente se relacionar com Deus se a gente tiver mágoa com outra pessoa. Se o nosso relacionamento com outras pessoas estiver quebrado. O que Jesus ensinou quando ele ensinou os seus discípulos a orar? Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, aos nossos devedores. Não é assim? Eu tenho que agir como o Senhor agia. Se eu não perdoar, o Senhor não vai me perdoar. Você está afim de correr esse risco? Você está afim de não ser perdoado pelo Senhor? Quando a gente não perdoa, é porque a gente não tem noção, de novo, do tamanho da nossa dívida. Porque a gente fala assim, não, acho que tudo bem. A gente não se lembra daquilo que o Senhor nos perdoou. Da nossa culpa. A gente se acha bom demais. A gente acha que o nosso pecado não é tão importante. Nossa ofensa para Deus não é tão importante. E aqui tem uma outra coisa. Muitas vezes, por exemplo, num casamento, as pessoas estão separadas, estão tristes uma com a outra, e falam assim, não, tudo bem, eu consigo viver desse jeito, mas a gente se esquece que existe um problema com Deus. Isso ofende a Deus. A minha falta de perdão, a quebra no relacionamento com o meu cônjuge, ofende a Deus. Não é uma coisa que eu faço, não, eu vivo assim, dá para viver desse jeito. Ofende a Deus. Deus se entristece em ver um casal separado, um casal distante, um casal que está rompido. Irmãos que andam sem relacionamento, que têm relacionamento rompido. Pais e filhos que têm relacionamento rompido. Isso ofende a Deus. Você pode até falar assim, dá para viver desse jeito, já acostumei. Mas isso ofende a Deus. A gente não pode se acostumar com esse tipo de coisa. Por isso que o Senhor Jesus fala assim, se teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai lá e conserta antes de fazer a tua oferta. O relacionamento, a falta de relacionamento ofende o Senhor. É um pecado. É pecado. E a gente tem que se levantar contra o pecado. A gente tem que abandonar o pecado. O que tiver ao nosso alcance, a gente tem que fazer para que haja reconciliação. Então, se alguém pecou contra você, você vai lá, levanta e conserta. Agora, também pode acontecer de você ser o ofendido. Você está chateado com alguém. Alguém fez alguma coisa para você e você está chateado. O que você vai fazer? Fez comigo, mas se o cara não vier pedir perdão, não vou perdoar, não. Não se arrependeu, não mudou, por que eu vou perdoar? Não merece meu perdão. Aliás, essa é uma frase bem comum, né? Essa pessoa não merece perdão, o que ela fez não merece perdão. Imagina, ela exagerou, foi longe demais, não dá para perdoar, não. O que Jesus fala? Marcos 11, 25 e 26 diz assim, e quando estiveres orando, ou seja, de novo, no primeiro caso ele estava oferecendo uma oferta no altar, agora ele está orando, está falando com Deus. Quando ele estiver falando com você, estiver falando com Deus, se você tiver alguma coisa contra alguém, perdoai.
Você está orando para Deus, aí você se lembra que você tem alguma coisa com o teu irmão, alguém te chateou, alguém te passou para trás, alguém te machucou, fez uma injúria contra você, te roubou. O que Jesus falou? Perdoa. Perdoa. Ah, mas a pessoa não se arrependeu. Perdoa. Ah, mas a falta é muito grande. Perdoa. Ah, mas a pessoa já morreu. Perdoa. Ah, mas a pessoa continua fazendo. Perdoa. Não tem discussão. Eu estou falando essa palavra porque essa semana eu estava conversando com um amigo e ele entrou nessa discussão a respeito de perdão e ele estava falando que ele acha que não dá para perdoar alguém que não se arrepende. Se a pessoa não vier pedir perdão para você, você não tem que perdoar. E eu fiquei discutindo com ele, falei, não é o que a Bíblia diz. O nosso papel é perdoar sempre. Como eu falei, o perdão só depende daquele que foi ofendido. A reconciliação depende das duas pessoas. Aquela pessoa que ofendeu precisa se arrepender, ela precisa mostrar uma atitude de mudança de pensamento, mudança de atitude, para que haja reconciliação, para que a gente possa voltar a confiar um no outro, possa voltar a conviver um com o outro. Mas o perdão só depende de mim que foi ofendido. Por isso que Jesus fala, se você tiver alguma coisa contra alguém, se estiver orando, tiver alguma coisa contra alguém, perdoa essa pessoa. Para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Ou seja, eu estou orando a Deus, eu estou me relacionando com Deus, estou falando com Deus. Agora, para eu poder falar com Deus, eu preciso que os meus pecados sejam perdoados, porque eu sou impuro. Tá certo? É assim que funciona. Lá em 1 João 1,9 diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. Ou seja, eu preciso estar na presença de Deus puro, sem nenhum tipo de pecado. Senão Deus não vai ouvir a minha oração e não vai me perdoar. Mas para que eu possa ser perdoado, Jesus está falando assim, perdoa aquele que te ofendeu. Então, não tem discussão. Tem relacionamento quebrado? Você está chateado com alguém? Alguém te ofendeu? Alguém pisou no seu calo? Alguém bateu no seu carro? Alguém quebrou a lâmpada o teu abajur da sua casa? Perdoa. E, de novo, perdoar não é um sentimento, tá, gente? As pessoas ficam assim, mas eu não consigo perdoar porque eu não sinto que eu preciso o perdão. Não sinto, não tem que sentir. Perdoar é uma atitude, assim como é amar. Amar, a gente foi enganado a vida inteira, achando que amar é quando você ama alguém, você ouve violinos tocando, pôr do sol, pessoas correndo na praia, um em direção ao outro. Não é isso. Amor não é isso. Amor é atitude. Amor significa eu fazer o melhor para o outro. Amor significa eu abençoar o outro. Amor significa eu dar passos na direção do outro, de forma que eu o abençoe, que eu o faça feliz, que eu me preocupe com ele. Perdão também é uma atitude, é uma decisão. Eu decido perdoar. Eu decido não cobrar mais aquilo que a pessoa me deve. Eu decido não ficar falando para ela, está vendo? Você fez de novo. Ó. Eu não vou falar com você porque você me magoou. Eu decido não agir dessa maneira. Eu decido. Eu acordo e falo assim, não vou mais cobrar dessa pessoa. Ah, mas eu não sinto. O sentimento vem depois. Assim como o amor. O amor é assim também. Não sei se você já reparou. Quando você não ama alguém, você não gosta de alguém, por exemplo, você encontra uma pessoa na rua, um colega de trabalho, vamos dizer, começou a trabalhar com aquela pessoa. Você ama aquela pessoa? Claro que não. Acabou de conhecer, não tem como amar. Mas o relacionamento, a maneira como você vai se relacionando com ela, você vai abençoando aquela pessoa, vai se preocupando com ela, o amor começa a nascer. O amor começa a florescer. Por quê? Porque eu começo a agir com o amor. Perdão é a mesma coisa. O sentimento de perdão, de estar livre, começa a surgir na medida em que você começa a se relacionar, começa a decidir a não cobrar mais da pessoa. Ela não te deve mais. E, portanto, você não age mais com ela com ira, você não fica mais desejando o mal dela, você não fica mais desejando que ela se arrebente na frente de um caminhão. Para com esse tipo de coisa. Mas a gente precisa decidir. É uma ordem. Perdoar não é um sentimento. Senão Jesus não mandaria você perdoar. Se amar fosse sentimento, o Senhor não ia falar para a gente amar os nossos inimigos. Tem coisa mais louca do que amar inimigo? Inimigo é o cara que faz mal para você. Como é que você vai amar a pessoa que faz mal para você? Ele fala assim, ai, como eu amo, ai, que saudade. Não é isso.
Amar significa, eu vou lá e vou abençoar. O exemplo de amar, o que é que a gente vê na palavra? O seu inimigo está com sede? Dá água para ele. Está com fome? Dá alimento para ele. Está com frio? Cobre ele. Isso são atitudes práticas. Perdoar é a mesma coisa. Eu vou agir com amor para com essa pessoa. Não vou mais cobrar a dívida. Não vou cobrar mais a dívida. Então, não existe motivo para que você não perdoe. Ah, mas é muito grande o que a pessoa fez comigo. Não me interessa. O que você fez para o Senhor é muito maior. E Ele deu o exemplo. Não tem como a gente se esquivar. Outra coisa que é muito importante é que a gente deve insistir e ser perseverante na busca da reconciliação. Lembra que eu falei que o perdão é simplesmente uma ferramenta para que haja reconciliação? E eu preciso ser persistente, eu preciso andar a segunda milha, a terceira milha, a quarta milha. Veja o que está escrito lá em Mateus 18, 15 a 22. Diz assim, se teu irmão pecar contra ti, primeiro, vai arguí-lo entre a ti e ele só. Alguém pisou na bola com você? Não faz escândalo, vai com a pessoa, fala assim, amigo, você fez isso aqui que me chateou, estou triste. Isso não está certo. Se a pessoa não te ouvir, toma alguma pessoa com você, uma ou duas pessoas, que são testemunhas, e leva, e vai conversar com essa pessoa. Se ela te ouvir, beleza. Se não, vai e leva para a igreja, expõe isso para mais gente. Mas eu não posso parar no primeiro passo. Eu preciso continuar dando passos. Jesus mesmo falou, quantas vezes eu tenho que perdoar? 7 vezes? Pedro, quando falou 7 vezes, estava falando assim, não, eu sou muito espiritual, porque eu vou perdoar 7 vezes, hein? Eu sou um cara bacana, eu sou um cara legal. Jesus falou, não, que 7? Não, 70 vezes 7. Também aqui é uma figura. Jesus não está falando para você ficar contando 490 vezes. Quando chegar na 489, falou assim, só falta uma, hein? Fique esperto. Não é isso que Jesus está falando. É um número tão grande que você não conta. Toda vez que alguém pecar contra você, você vai lá e perdoa. Porque é assim que o Senhor se relaciona com a gente. Você acha que Deus está lá fazendo um risquinho na parede? Quantas vezes o neto pecou contra mim? Não. Na verdade, o Senhor fala que Ele lança no mar do esquecimento os meus pecados. Ele se esquece. E é engraçado porque na palavra de Deus, a palavra esquecer não é simplesmente amnésia. Não é que Deus acorda um dia e fala assim, putz, o neto pecou contra mim, o que é mesmo que ele fez? Ele já pecou, mas não lembro. Não é assim. Significa não agir na direção de. Quando eu esqueço de alguma coisa, eu não ajo em resposta àquela coisa. Então Deus não vai se relacionar comigo lembrando daquilo que eu fiz com Ele. Ele joga no mar do esquecimento. Ele se esquece. E a mesma coisa para nós. Alguém pegou contra você? Eu não vou agir segundo aquilo que a pessoa fez comigo. Eu vou, de fato, dar a outra face. Eu vou agir como alguém que foi perdoado, que se lembra aquilo que o Senhor fez por nós. Então, eu preciso ser perseverante, preciso ser insistente. Não posso me conformar com a quebra do relacionamento. Isso é muito importante, gente. Muitas pessoas passam 1, 2, 5, 10, 20 anos sem falar com outra pessoa. Com seu irmão, com seu cônjuge, com seu filho. Por quê? Porque houve uma ruptura. Mas um dos dois, ou os dois, são muito orgulhosos, muito cabeça dura para ir atrás. Mas isso é o que Jesus quer? Que você se acostume com o rompimento? Não. Isso é pecado. Rompimento é pecado. Nós devemos buscar a reconciliação, sempre. E para isso Jesus foi muito exagerado. Ele falou assim, vai só você e a pessoa que te feriu. Não resolveu, leva uma pessoa. Não resolveu, leva para a igreja. Quantas vezes é para perdoar? 7 vezes? Não, 70 vezes 7. Percebe a intensidade? Efésios capítulo 4, versículos 3 e 4. Esforçando-vos diligentemente. O que é uma pessoa diligente? Uma pessoa que faz alguma coisa com o maior cuidado, prestando atenção, chega cedo, sai tarde, cuida de todos os detalhes. Então, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo no Espírito, como todos esses foram chamados a uma só esperança na vossa vocação. Ou seja, eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que ralar, eu tenho que me empenhar para que haja unidade. Romanos 12, de 18 a 21, diz assim, se possível, pode ser que não seja, você vai fazer a sua parte, mas pode ser que você não consiga. Mas, se possível, no que depender de você,
tem paz com todos os homens. Aí você pode falar assim para mim, ô Neto, você está falando aí de levar para a igreja, mas e se a pessoa não for crente? Romanos está falando para eu tentar me relacionar bem com todos os homens, sejam crentes ou não crentes. No que depender de vós, tenham paz com todos os homens, e não vos vingueis a vós mesmos, mas dá lugar a ira, aquele texto que nós já havíamos falado, né? No que depender da gente, eu vou fazer tudo o que tiver ao meu alcance para consertar, para perdoar. Tem gente que fala assim, eu tentei consertar com aquela pessoa, eu fui lá, liguei para ele, estava ocupado, não deu. Eu mandei mensagem para o cara e o cara não respondeu, nem visualizou. Se for alguma coisa do seu interesse, você não vai ligar de novo? Se o cara estiver te devendo 200 mil reais, você não vai ligar? Se você ganhar na loteria, você não vai ficar procurando o bilhetinho até achar? É assim. Quando o interesse é da gente, a gente vai e insiste. Você já fez tudo que dependia de você para consertar aquele relacionamento? Se não fez, ainda falta coisa para fazer. Você está pendente. No que depender de nós, vamos ter paz com todos os homens. Versículo 21 diz assim, e não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Alguém fez mal com você? Você vai retribuir como? Com mal? Não, com o bem. Eu vou colocar brasas vivas na cabeça daquela pessoa. Eu vou agir com ela com amor, com graça, mostrando para ela o amor de Deus. Eu quero restaurar. Esse é o meu objetivo. O perdão é uma ferramenta, é um meio pelo qual eu restauro o relacionamento com as pessoas. O perdão em si não traz benefícios. Agora, se eu buscar o relacionamento, é um novo nível, um novo patamar. E é isso que o Senhor fez conosco. Ele não simplesmente falou assim, tá bom, está perdoado. Ele veio, se encarnou, sofreu, pagou o preço, andou com a gente, se encarnou, abriu mão da sua glória. Existe um preço a ser pago, e nós temos que estar dispostos a pagar esse preço. É isso que o Senhor espera de nós. Como é que eu sei que eu já perdoei alguém, ou que eu não perdoei alguém ainda? Você pode falar assim, mas eu já perdoei, isso já passou, nem ligo mais. Será? Você ainda tem a tendência de ferir aquela pessoa? Ainda sai da tua boca com aquelas palavras, ásperas, amargas, para com aquela pessoa? Você não perdoa ainda. Você continua remoendo aquilo que aconteceu? Você se pega pensando naquilo que aconteceu? Aquele cara fez aquilo, olha comigo. Toda vez que eu olho para aquele carro batido, eu lembro do cara, que raiva daquela pessoa. Quero que ele morra. Isso acontece com você? Você não perdoa? Você se afasta daquela pessoa? Você deu um gelo nela? Você evita aquela pessoa? Você não perdoa? Você sabe que aquela pessoa vai estar na festa, você deixa de ir na festa porque aquela pessoa vai estar lá? Você não perdoa? Você faz crítica para aquela pessoa? Você vai falar, estou conversando aqui com o Tela, falo assim, Tela, olha, o Elton, não quero falar nada não, sabe, mas cuidado porque, um tempo atrás ele fez alguma coisa comigo. Não quero ficar entrando em detalhes, porque eu quero fazer fofoca, tá? Não sou fofoqueiro, mas toma cuidado com o Elton, porque o Elton, você sabe, né? Você está fazendo isso? Você não perdoa. Esses são indícios que o nosso coração ainda está amargo. Então, são indícios que o nosso coração ainda deseja ser recompensado por aquilo que aconteceu. Você não se permite esquecer da ofensa. Você não perdoa ainda. Se toda hora você fica remoendo, falando daquilo lá de novo, lembrando, trazendo a memória, você não perdoa ainda. Agora, tá bom, eu sei que tem que perdoar, é difícil perdoar, não tem desculpa, mas como é que eu faço para perdoar alguém? Não é isso que você está se perguntando? Tá, como é que eu faço para encarar aquela pessoa que eu não suporto amanhã no trabalho? Primeira coisa que você vai fazer. Está disposto? Primeira coisa, eu quero saber, está disposto? Se você estiver disposto, a palavra de Deus nos ensina a mudar a nossa vida. Primeira coisa que você vai fazer é, você vai orar por essa pessoa. E orar por essa pessoa é o seguinte, Deus abençoa aquela pessoa, transforma ela, mostra para ela que ela errou. Não só comigo, porque aquela pessoa está sofrendo as consequências do seu erro. Você não está vendo, mas ela está sofrendo de alguma forma. Aí você fala assim, mas ela não está nem aí, ela é assim mesmo. Não, se ela não está sofrendo ainda, algum dia ela vai sofrer a consequência do seu pecado. E temos que ter em nós a misericórdia por aquela vida. Ore pela pessoa que te chateou, que te entristeceu, que pecou contra você. Ore por você,
para que você possa se liberar dessa pessoa. Tem uma analogia bem interessante que diz que não perdoar é como você tomar veneno todo dia e esperar que a outra pessoa morra. Quem vai morrer? É você. Então, a falta de perdão gera em mim essas coisas negativas que vão fazer com que eu morra. Eu tenho que orar para que Deus me liberte disso. Que o Senhor apague esse do meu coração. Me faça ser curado dessa mágoa. O Senhor pode fazer isso. Ele pode transformar a nossa vida. Outra coisa, lembre-se de que você foi perdoado. Lembre-se daquilo que o Senhor fez por você. Como eu falei, às vezes a gente não tem noção do tamanho da nossa dívida. Peça para o Senhor te lembrar daquilo que Ele fez por você. Veja as bênçãos de Deus para você e veja aquilo que você merecia da parte de Deus. Olhando para isso, a gente fica mais propenso. Não tem como a gente se aproximar de Deus, ver aquilo que o Senhor fez por nós e não ter a mesma atitude para com as pessoas que fizeram contra nós. Isso nos leva a perdoar as pessoas também. E por último, mate o mal pela raiz. Mate a amargura pela raiz. Lá em Hebreus capítulo 12, versos 14 e 15, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente. Lembra da palavra? Está aqui de novo. É outro texto falando a mesma coisa. Porque ninguém seja faltoso e separe-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Existe uma raiz de amargura dentro da gente que acontece quando a gente não se dá bem com as pessoas, quando existe quebra de relacionamento. Uma semente, para crescer, ela precisa estar escondida no solo, né? Jesus falou na parábola do semeador que algumas sementes não floresceram, não brotaram, porque elas estavam expostas ao sol, e o sol secou e matou a semente. Uma amargura na nossa vida é alguma coisa que a gente encobre, a gente não conta para ninguém, a gente fica lá dentro, você fica remoendo. Você quer que essa semente não brote, que ela morra? Põe para fora. Chama alguém que você confia e confessa o seu pecado. A palavra de Deus diz que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros para que sejamos curados. Abre o teu coração, fala com alguém, fala assim: eu estou com esse sentimento ruim aqui, me ajuda, ora comigo. Eu quero me arrepender desse sentimento. Quando a gente expõe essa raiz de amargura, ela morre, ela seca. Porque senão ela vai começar a brotar. E não vai fazer mal só para você, ela vai fazer mal para as pessoas que estão ao teu redor. Então, a raiz de amargura tem que ser cortada na raiz. Põe para fora. Não deixa ela ali. Você quer matar uma semente, você deixa de regar, não é verdade? Você sufoca ela com falta de água. O que rega uma amargura? É você ficar lembrando: aquela pessoa fez isso comigo, não acredito. Olha como eu estou sofrendo, puxa vida, eu faço tudo de bom, e fica remoendo aquele negócio, fica remoendo. Você está regando essa semente que vai dar uma raiz de amargura. Vai brotar e vai trazer peso para você e para as pessoas que estão do seu lado. Corta de uma vez, não deixa. E por último, eu queria ler para você Colossenses 3, de 12 a 15. Ele está falando o seguinte: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Olha, eu sou eleito, eu sou santo e amado de Deus. De ternos afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade. Suportai-vos uns aos outros. E aqui suportar não é aquilo que eu falo assim: eu não suporto aquela pessoa, aquele cara insuportável, cara chato. Não é isso. Suportar aqui é dar suporte, dar apoio, segurar a mão da pessoa enquanto ela está precisando de apoio, sabe? Esse é o suporte, né? Suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós. Esse é o segredo para você perdoar alguém. Quais são as características? O que a gente tem que fazer? A gente tem que ser revestido do quê? Misericórdia. Misericórdia fala assim: aquela pessoa precisa da graça de Deus também. Ele errou, mas ele é pecador, ele não é um monstro. Ele é uma pessoa que errou. Ela precisa da graça de Deus, precisa da misericórdia. Senhor, tem misericórdia dela. Jesus, quando estava na cruz, o que ele falou? Senhor, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Jesus teve misericórdia de toda a humanidade. Precisamos nos revestir de misericórdia. Vestir isso, sabe? Colocar sobre nós. Encher o nosso coração de misericórdia com a outra pessoa. Misericórdia, bondade. Agir com bondade com aquela pessoa que te magoou.
eu vou ser bom para ela. Ela fez mal para mim, eu vou ser bom para ela, eu vou fazer o bem para ela. Não vou pagar com a mesma moeda. Eu vou ser humilde. O que é ser humilde? Humilde é reconhecer que eu também estou sujeito a ofender as outras pessoas, a machucar pessoas. Reconhecer que eu sou falho também. Se eu me revestir de misericórdia, bondade, humildade, de mansidão, como é que eu vou tratar com a pessoa? Na boa, tranquilo, respira fundo, não vai resolver as coisas quando você estiver irado. Baixa a bola, ora a Deus, pede graça para o Senhor, e aí haja com misericórdia, com bondade, e com humildade e mansidão. Tranquilo, vai lá resolver, tranquilo. E por último, longanimidade. O que é longanimidade? Paciência. Sabendo que a pessoa pode errar de novo. Ela não vai acertar de primeira. O relacionamento não vai ser restaurado imediatamente. É um processo. A gente precisa se lembrar disso. O perdão é o começo de um processo de reconciliação. Eu tenho que me revestir dessas coisas. De novo, misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade. Assim como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós também. Versículo 14 e 15 diz: acima de tudo isso, porém, esteja o amor. Gente, se não tiver amor, nada disso vai funcionar. Como eu falei, amor é agir na direção do outro, do bem do outro. Que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro dos vossos corações. E aqui, para fechar, só quero explicar uma coisa. Muitas pessoas falam assim: não estou sentindo paz. A paz de Cristo tem que ser o árbitro dos corações. Ou seja, se eu sentir paz, então é de Deus. Não é isso que esse texto está falando. O árbitro quer dizer o seguinte: a paz é que vai... Se eu vir a paz acontecendo, essa é a vontade de Deus. O árbitro, ele vai definir o que é que tem que acontecer. É a paz. Ou seja, o que vai dirigir os meus passos num relacionamento é que eu tenha paz com aquela pessoa. Isso que significa ser o árbitro dos corações. Nós fomos chamados para ser um só corpo e sermos agradecidos. Perdoar não é fácil. Perdoar exige custo, existe o pagamento. Eu tenho que assumir o custo disso, mas vale a pena. A falta de perdão promove no nosso coração sentimentos que não são bons. Vão provocar ira, desejo de vingança, você vai desejar maldade para outra pessoa. Nada disso vai ser bom para você. Nada disso vai te tornar uma pessoa mais parecida com Jesus. Perdoar significa me tornar cada dia mais parecido com o Senhor. Então, embora não seja fácil, existe um custo, você não precisa ficar refém da falta de perdão. Jesus pode te libertar de um relacionamento quebrado. Porque é uma cadeia. Quando você não perdoa alguém, você está preso àquela pessoa, de uma maneira ruim. Jesus quer hoje te libertar da cadeia da falta de perdão. É possível perdoar. É fácil? Não. Mas, através do poder de Deus, a gente pode. O segredo, é a última coisa que eu vou falar, o segredo para perdoar não é olhar para a pessoa que te magoou, é olhar para Jesus. O segredo para perdoar não é olhar para a pessoa que te magoou, é olhar para Jesus. Porque ele foi o magoado, ele foi o ofendido, mas ele pagou o preço dessa dívida na cruz. Ele morreu pelos meus pecados e pelos seus.